Oi! Hoje é a resenha do conto Bucólica, de Monteiro Lobato, do seu livro Urupês, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E antes de começar aquele rápido aviso, participe do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal. No link aqui em cima você confere como deve responder a pergunta: qual desses 4 livros você quer ganhar? Ou então, qualquer outro título à sua escolha. Participe, é bem fácil. E vamos agora à resenha de hoje. A natureza orvalhada tem a frescura de uma criancinha ao deixar o banho. Ainda há rolos de serração vadia nas grotas. O sol janado e ela com tanta preguiça de recolher os véus de neblina. A vegetação toda a pingar orvalho, bisbilhante de gotas que caem e tremelicam, sorri como em êxtase. A encada vergonteia folhinhas de esmeraldas tenra brotadas durante a noite. A mão de quem passa não resiste, colhe-as de alcance, porque é um gosto mordicales a polpa macia. Assim começa a Bucólica, de Monteiro Lobato, que conta a história de um homem que está caminhando pela manhã e curtindo toda aquela sensação dada pela natureza após uma noite, uma madrugada de intensa chuva. Então, agora de manhãzinha, o sol chegando, explode em vida tudo o que há em volta. Esse homem, protagonista, fica curtindo toda a natureza, primeiro as plantas, depois um pouco os animais, e enfim, ele acaba encontrando os seres humanos enquanto continua a sua caminhada. Então cumprimenta um aqui, outro acolá, e vai andando, sempre contando mais algumas pessoas, até que encontra um mais conhecido, Pedro Suan, que carrega uma espingardinha no ombro, e logo aqui o protagonista da história pergunta: onde vai? Vai caçar? O outro responde que gostaria de realmente fazer isso, mas na verdade ele vai cuidar de um enterro, o enterro da própria filha. O narrador aqui da história bem não queria ir até a casa da menina ver o ocorrido, por causa mais da sua mãe, a Maria Veva, uma pessoa insuportável, mas quando vê, ele já está lá, querendo saber do ocorrido e de como ela morreu, a menina. Só que eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do conto. Com certeza, quando a gente começa a leitura, já percebe que ele se trata de uma grande ode à natureza. E podemos dizer, fácil, que Monteiro Lobato nunca dedicou tantas linhas para justamente falar bem da natureza. E sim, sempre tivemos temas agrestes aqui nas histórias do autor. Quase todos os contos aqui de Urupês tratam do homem do campo. Raríssima exceção, acontecem fora do continente ou então no meio mais urbano. Estes todos são sobre o homem do campo, as dificuldades que eles têm de tocar a terra que possui. Mas não, aqui é exatamente o ambiente em que vive esse povo do campo. E aliás, esse narrador que nos dá essa história, nos oferece ela, a gente não sabe qual é a natureza dele, se ele é uma pessoa do campo ou alguém de fora. Mas, de qualquer forma, a maravilha que ele percebe ali diante dos seus olhos não dá para negar. Ele está fascinado com tudo aquilo, curtindo as folhinhas de ipê caindo, as borboletas voando, borboletas também amarelas. Ele faz uma mistura muito bacana, muito bonita. E aí, como leitor, a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente curte todo esse bucolicismo, né, digamos assim, ou então começa a ficar entediado com tanta contemplação assim da natureza. A gente começa a sentir falta do ser humano, né? Sim, as primeiras 2 páginas só tem esse narrador contemplando lá as folhinhas, as gotas da chuva, tudo. E aí, enfim, aparece algum ser humano, mas não rende uma história. É só uma troca de palavras. Você sente que tem uma historinha ali no meio, mas ela não continua, porque o caminhante precisa seguir em frente para outro encontro com outras pessoas. Até que chega assim, nessa história que a gente percebe, essa é uma história boa e principal aqui dessa narrativa. O caso da menina Icarina que morreu. Claro que a gente fica tão curioso quanto esse narrador. Aliás, falando no narrador, temos aqui um texto também bem diferente do Lobato. Esse é o primeiro que é narrado em primeira pessoa no tempo presente. Uma boa novidade, então a gente está sentindo na hora o que está acontecendo. Aliás, justamente para valorizar que a natureza está resplandecente ali diante dos olhos do protagonista. Uma boa sacada narrativa do Lobato. E claro, né, ele cria uma grande tensão, um grande mistério que a gente quer
traduzir, saber, a gente quer ir junto com ele lá na casa da Maria Veva, mesmo que tenha que aturar essa pessoa insuportável. Aliás, como eu não posso dizer quase nada aqui do que acontece logo em seguida, porque senão realmente é muito spoiler, mas eu posso dizer que existe mais um personagem muito importante e um dos melhores aqui desse texto, que ainda não apareceu, vai aparecer daqui a pouco, na sequência, que é uma negra chamada Inácia, responsável por cuidar da menininha que morreu. E aí eu paro por aí porque não posso mais dizer nada. Você tem que ler esse texto. Por quê? Porque é mais um conto aqui de Urupês que você fica com o coração partido ao final. Bom, enfim, para Bucólica de Monteiro Lobato eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Mas amanhã já temos uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outros contos já vistos aqui nesse projeto. E até mais!